A empregada atende uma ligação do exterior e salva o maior contrato do empresário viúvo sem ele saber. Patrícia atendeu em pânico, ainda de luvas amarelas. A voz em inglês era fria. Última chance ou cancelamos. Ela olhou Tiago desmoronado na cadeira. Patrícia olhou para Tiago de novo. Ele continuava na mesma posição, a respiração pesada, os ombros curvados. Não tinha percebido nada. A voz no telefone ficou mais alta. "Hello, are you there?" Patrícia se afastou alguns passos, tentando não fazer barulho. "Yes, yes, I'm here. One moment, please." Ela cobriu o bocal do telefone com a mão. "Doutor Tiago." Nada. Ele não se mexeu. "Doutor Tiago." Dessa vez mais alto. Ele levantou a cabeça devagar, os olhos vermelhos, cansados. Olhou para ela sem entender. "O que foi?" "Tem uma ligação. É importante. Eu não quero falar com ninguém. Mas é do exterior. É sobre o contrato." Tiago fechou os olhos de novo. "Diz que eu ligo depois. Ele disse que é urgente, que o senhor tem 1 hora para confirmar ou vai perder." Tiago abriu os olhos. Ficou olhando para ela, processando as palavras devagar. Depois, balançou a cabeça. "Eu não consigo, Patrícia. Eu não consigo pensar direito agora. Mas, doutor, desliga." A voz dele saiu dura, final. Patrícia sentiu o peito apertar. Ela sabia o quanto aquele contrato significava. Tinha ouvido ele falando sobre isso durante semanas. Tinha visto ele trabalhando até tarde, revisando documentos, fazendo ligações. E agora ele ia jogar tudo fora, porque estava cansado demais para atender. Ela olhou para o telefone na mão, para as luvas amarelas que usava, para o balde de limpeza no canto da sala. Ela era só a empregada. Não tinha direito de se meter, mas a voz do outro lado estava ficando impaciente. "Hello, I need to speak with Mr. Tiago immediately." Patrícia respirou fundo. Tomou uma decisão. "Mr. Tiago is in a meeting right now, but I can help you. I work with him." Mentira, mas era a única saída. A voz do outro lado hesitou. "And you are?" "I'm his assistant." Outra mentira. Tiago levantou a cabeça, olhando para ela com a testa franzida. Patrícia virou de costas, continuando. "Please, tell me what you need." A voz começou a falar. Rápido. Números. Datas. Nomes de empresas. Patrícia procurou algo para escrever. Viu um caderno na mesa de Tiago. Correu até lá, pegou uma caneta. Tiago a observava confuso. "Patrícia, o que você está fazendo?" Ela fez sinal para ele ficar quieto. Começou a anotar tudo. Sua mão tremia. A letra saía torta, mas ela escrevia cada palavra que conseguia entender. O homem perguntou sobre valores, sobre prazos de entrega, sobre condições de pagamento. Patrícia olhou para Tiago desesperada, cobriu o telefone de novo. "Ele está perguntando sobre os valores. Quanto é?" Tiago piscou, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. "Do que ele está falando?" "Do contrato. Aquele contrato grande que o senhor estava esperando. Ele precisa confirmar os números agora ou vai cancelar tudo." Tiago se levantou de repente. Pegou o telefone da mão dela. "Hello? Yes. This is Tiago." Patrícia soltou o ar que estava segurando. Tiago começou a falar, a voz ainda cansada, mas mais firme. Pegou o caderno que ela tinha usado. Olhou para as anotações. Franziu a testa. Olhou para Patrícia. Ela estava parada ali, as mãos ainda com as luvas amarelas, o rosto vermelho de nervoso. Tiago voltou para a ligação. Confirmou os valores. Confirmou as datas. Confirmou tudo. A conversa durou mais 15 minutos. Quando desligou, ficou parado, segurando o telefone, olhando para o nada. Patrícia não sabia se devia falar ou sair. Ficou quieta, esperando. Tiago finalmente olhou para ela.
Você atendeu minha ligação. Não era pergunta, era constatação. Patrícia engoliu seco. Desculpa, doutor. Eu sei que eu não devia, mas o senhor disse que era importante e eu achei que... Você fala inglês. De novo, não era pergunta. Um pouco. Aprendi sozinha, na internet, vendo filme. Não é bom, mas dá para entender algumas coisas. Tiago olhou para o caderno, para as anotações tortas, mas corretas. Você anotou tudo certinho. Eu tentei. Desculpa se está bagunçado. Ele continuou olhando para o caderno. Depois olhou para ela de novo. Você salvou meu contrato. Patrícia não soube o que dizer. Eu só atendi o telefone. Você fez mais que isso. Tiago se sentou de novo, mas dessa vez olhando para ela. Se você não tivesse atendido, eu teria perdido 6 meses de trabalho. Eu teria perdido a maior oportunidade da empresa. Eu teria perdido tudo. O senhor estava cansado. Eu estava desistindo. A voz dele saiu baixa, pesada. Eu não aguento mais, Patrícia. Desde que a Helena morreu, tudo ficou pesado demais. A empresa, a casa, tudo. Eu tô no limite. Patrícia viu a dor nos olhos dele. Era a primeira vez que ele falava assim com ela. Sempre foi educado, sempre agradeceu pelo trabalho, mas nunca abriu o jogo, nunca mostrou o que sentia de verdade. O senhor não está sozinho, doutor. Tô sim, eu tô completamente sozinho. Não tá. Patrícia deu um passo à frente. Eu tô aqui e eu vou continuar aqui, fazendo o que eu puder para ajudar. Tiago a olhou, e pela primeira vez em meses, algo mudou no rosto dele. Não era um sorriso, mas era próximo disso. Por que você fez isso? Por que você se arriscou? Patrícia pensou antes de responder. Porque o senhor me deu uma chance quando ninguém mais dava. Porque o senhor sempre me tratou com respeito. Porque eu sei o quanto o senhor trabalhou para conseguir esse contrato. E porque eu não conseguia ficar parada vendo o senhor perder tudo. Tiago ficou em silêncio. Depois levantou. Andou até ela. Ficou ali, de pé, olhando para ela de um jeito diferente. Obrigado. Patrícia sentiu o coração acelerar. De nada, doutor. Para de me chamar de doutor. Me chama de Tiago. Ela piscou surpresa. Eu não posso. Não seria certo. Por que não? Porque eu sou sua empregada. Você é muito mais que isso. As palavras ficaram no ar. Patrícia não sabia o que dizer. Tiago percebeu o desconforto. Deu um passo para trás. Desculpa. Eu não queria te deixar sem graça. Não deixou. Mentira, deixou. Mas de um jeito bom, de um jeito que ela não esperava. Tiago voltou para a mesa. Pegou o telefone de novo. Discou um número. Oi, Laura, é o Tiago. Precisa preparar o contrato que a gente discutiu na semana passada. Eles aceitaram. Quero tudo pronto até amanhã. Pausou. Não, não foi sorte. Foi a Patrícia. Olhou para ela. Foi ela que salvou tudo. Desligou. Olhou para Patrícia de novo. Vem cá, senta aqui. Apontou para a cadeira na frente da mesa. Patrícia hesitou. Eu preciso terminar a limpeza. A limpeza pode esperar. Senta. Ela obedeceu. Sentou devagar, ainda com as luvas amarelas. Tiago se sentou do outro lado. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos. E há quanto tempo você fala inglês? Uns 5 anos. Comecei a estudar quando eu ainda trabalhava em outro lugar. Sempre quis aprender. Por quê? Patrícia deu de ombros. Porque eu queria ser mais que uma empregada. Queria ter mais opções, mais oportunidades. Tiago acenou, pensativo. E por que você nunca me contou? O senhor nunca perguntou.
Ele soltou um riso curto, sem alegria. Eu nunca perguntei. Eu nunca pergunto nada para ninguém. Só fico aqui, preso na minha própria cabeça. Patrícia não respondeu. Só ficou olhando para ele. Tiago esfregou o rosto com as mãos. Eu tô uma bagunça, Patrícia. Todo mundo tá uma bagunça de vez em quando. Mas eu não posso me dar ao luxo de estar. Eu tenho funcionários, tenho contas, tenho responsabilidades. E quem cuida do senhor? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar. Tiago olhou para ela, surpreso. Como? Quem cuida do senhor? Quem pergunta se o senhor está bem? Quem se preocupa se o senhor está comendo direito, dormindo direito? Tiago ficou em silêncio. A resposta era óbvia. Ninguém. É isso que eu pensei. Patrícia se levantou. O senhor precisa comer alguma coisa. Eu vou fazer. Você não precisa. Eu sei, mas eu vou fazer mesmo assim. Saiu da sala antes que ele pudesse discutir. Foi para a cozinha. Preparou um prato com arroz, feijão, bife, salada. Colocou tudo numa bandeja. Voltou para o escritório. Tiago ainda estava sentado na mesma posição, olhando para o caderno com as anotações dela. Patrícia colocou a bandeja na mesa. Come. Ele olhou para o prato, para ela. Você é teimosa. Sou. E o senhor vai comer tudo. Tiago pegou o garfo. Começou a comer. Devagar no começo, depois mais rápido. Patrícia percebeu que ele estava com fome. Muita fome. Provavelmente não tinha comido direito há dias. Quando terminou, ele empurrou o prato. Olhou para ela. Senta de novo. Patrícia sentou. Tiago respirou fundo. Eu preciso te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Eu quero que você seja minha assistente. De verdade. Não só empregada, assistente pessoal. Você vai cuidar da agenda, das ligações, das reuniões. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber e vou te pagar o dobro do que você ganha agora. Patrícia arregalou os olhos. O senhor está falando sério? Completamente. Você provou hoje que você é capaz, que você é inteligente, que você tem iniciativa. Eu preciso de alguém assim do meu lado. Mas eu não tenho formação. Eu não estudei para isso. Não precisa. Você aprende rápido. Você se vira. E você se importa. Isso é mais importante que qualquer diploma. Patrícia sentiu os olhos arderem. Eu não sei o que dizer. Diz sim. Ela olhou para ele. Para o homem que sempre foi gentil, sempre foi respeitoso, mas que agora estava olhando para ela como se ela fosse importante. Como se ela valesse alguma coisa. Sim, Tiago sorriu. Um sorriso verdadeiro pela primeira vez em muito tempo. Ótimo, você começa amanhã. E a limpeza da casa? Eu contrato outra pessoa. Você vai ter outras responsabilidades agora. Patrícia acenou, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Tiago se levantou, estendeu a mão. Obrigado de novo, por tudo. Patrícia tirou as luvas amarelas. Apertou a mão dele. A mão dele era quente, firme. Ela sentiu algo estranho no peito. Algo que não devia sentir. Tiago também sentiu. Segurou a mão dela um pouco mais do que precisava. Os dois ficaram ali, parados, sem saber o que fazer com aquilo. Patrícia puxou a mão primeiro. Eu vou limpar a cozinha. Tá bom? Ela saiu rápido, o coração batendo descontrolado. Tiago ficou parado, olhando para a própria mão, para o lugar onde a mão dela tinha estado. Sentou de novo, olhou para o caderno, para as anotações tortas, mas perfeitas. Pela primeira vez em meses, sentiu algo além de dor e cansaço. Sentiu esperança e algo mais, algo que ele não estava pronto para nomear ainda, mas estava lá, crescendo, tomando espaço, e ele sabia que não ia conseguir ignorar por muito tempo.
Patrícia voltou para a cozinha, lavou a louça, mas as mãos tremiam. Ela sabia o que tinha sentido, sabia o que significava e sabia que era errado. Ele era seu patrão. Ela era a empregada. Isso não podia acontecer, mas já estava acontecendo. Na manhã seguinte, Patrícia acordou às 5 da manhã como sempre. Mas dessa vez era diferente. Não ia limpar a casa. Ia trabalhar como assistente. Tomou banho, passou um creme no cabelo, escolheu a roupa mais arrumada que tinha. Uma calça preta, uma blusa branca simples. Nada muito formal, mas era o melhor que conseguia. Chegou na casa às 7. Tiago já estava acordado, sentado na cozinha, tomando café. Olhou para ela quando entrou. Bom dia. Bom dia, doutor. Tiago. Desculpa, Tiago. Ele apontou para a cadeira na frente dele. Senta, toma café comigo. Patrícia sentou. Ele serviu café para ela. Empurrou o pão, a manteiga, o queijo. Come. Eu já comi em casa. Come de novo. Ela pegou um pedaço de pão, passou manteiga. Comeu devagar, sentindo o gosto de cada mordida, mas sem conseguir relaxar. Tiago a observava. Você está nervosa? Tô. Não precisa. Eu sei, mas eu nunca fiz isso antes. Eu sei, mas você vai aprender. Ele terminou o café. Levantou. Vem. Vou te mostrar como funciona. Foram para o escritório. Tiago ligou o computador, sentou na cadeira dele, puxou outra cadeira para o lado. Senta aqui. Patrícia sentou. Ficou perto dele, muito perto. Conseguia sentir o cheiro do perfume dele. Conseguia ouvir a respiração dele. Tiago abriu a agenda. Tudo que eu faço tá aqui. Reuniões, ligações, compromissos. A partir de agora você vai organizar isso. Vai confirmar os horários, avisar as pessoas, preparar os documentos que eu preciso. Patrícia olhou para a tela cheia de informações. Parece complicado. É no começo, depois vira rotina. Ele mostrou cada parte, explicou cada detalhe. Patrícia anotava tudo num caderno novo que ele tinha dado para ela. As mãos dela escreviam rápido, tentando capturar cada palavra. Tiago falava devagar, com paciência. De vez em quando se inclinava mais perto para apontar algo na tela. Patrícia sentia o braço dele roçando no dela. Sentia o calor dele. Tentava se concentrar nas palavras, mas era difícil. Entendeu até aqui? Tiago perguntou. Entendi. Tem certeza? Tenho. Ele olhou para ela, para o rosto dela concentrado, para os olhos dela fixos na tela. Você aprende rápido. Eu presto atenção. Eu percebi. Ficaram ali por mais 2 horas. Tiago explicando, Patrícia anotando. Quando terminaram, ele se recostou na cadeira. Agora você vai fazer o teste. Que teste? Eu tenho uma reunião às 10. Você vai ligar para confirmar. Depois, vai preparar os documentos que eu preciso levar. Patrícia sentiu o estômago apertar. E se eu errar? Você não vai errar. E se errar, eu conserto. Ele escreveu o número do telefone num papel, empurrou para ela. Liga. Patrícia pegou o telefone, discou o número. As mãos tremiam, alguém atendeu. Bom dia, aqui é a Patrícia, assistente do Dr. Tiago. Estou ligando para confirmar a reunião das 10 horas. A voz do outro lado confirmou. Patrícia anotou tudo. Desligou. Olhou para Tiago. Consegui. Ele sorriu. Falei que ia conseguir. Patrícia sentiu o peito aquecer. Não era só por ter feito certo. Era pela forma como ele olhava para ela. Como se acreditasse nela de verdade. Agora os documentos. Tiago abriu uma pasta. Mostrou o que ela precisava separar. Patrícia pegou tudo, organizou, colocou numa pasta nova. Tiago conferiu. Perfeito. Sério. Sério. Ele fechou a pasta. Olhou para o relógio. Tem 1 hora até a reunião. Vou tomar um banho.
Saiu do escritório. Patrícia ficou sozinha, olhou ao redor. Para a mesa onde ela tinha trabalhado como empregada tantas vezes, para o telefone que tinha atendido ontem, para o caderno cheio de anotações. Tudo tinha mudado tão rápido e ela não sabia se estava preparada, mas não ia voltar atrás, não agora. Tiago voltou meia hora depois. Estava de terno, o cabelo penteado, o perfume mais forte. Patrícia olhou para ele e sentiu algo que não devia. Ele estava bonito. Sempre foi, mas ela nunca tinha se permitido notar. Agora era impossível não notar. Vamos! Ele pegou a pasta. Patrícia se levantou. Vamos onde? Para a reunião. Você vai comigo. Eu? Você é minha assistente agora. Tem que aprender como funciona. Patrícia engoliu seco. Mas eu não sei o que fazer numa reunião. Só fica sentada, anota o que achar importante, e se alguém perguntar alguma coisa que eu não souber responder na hora, você me ajuda a lembrar. Tá bom. Foram de carro. Tiago dirigindo, Patrícia no banco do passageiro. Ela olhava pela janela nervosa, as mãos apertando a alça da bolsa. Tiago olhou para ela de relance. Relaxa. Eu tô tentando. Você vai se sair bem. Como o senhor sabe? Porque eu confio em você. As palavras bateram nela como um soco. Ela virou para olhá-lo. Sério? Sério. Se eu não confiasse, não teria te oferecido o emprego. Patrícia não disse mais nada. Ficou olhando para ele dirigir, para as mãos dele no volante, para o jeito como ele se movia, seguro, firme. Chegaram num prédio comercial no centro, subiram até o 10º andar. Entraram numa sala de reunião cheia de gente. Homens de terno, mulheres de salto alto, todos com cara de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Patrícia se sentiu pequena, deslocada. Tiago puxou uma cadeira para ela. Senta aqui do meu lado. Ela sentou. Abriu o caderno. Pegou a caneta. A reunião começou. Falaram de números, de prazos, de estratégias. Patrícia tentava acompanhar, mas metade das palavras ela não entendia. Anotava o que conseguia. De vez em quando, Tiago se inclinava para ela e sussurrava uma explicação. Isso aqui é sobre a logística do contrato que fechamos ontem. Entendi. Aquele ali é o diretor financeiro. Ele sempre questiona tudo. Não liga. Tá. A reunião durou 2 horas. Quando terminou, todos se levantaram, apertaram as mãos, saíram. Tiago ficou conversando com 2 homens. Patrícia ficou ao lado dele, quieta, tentando parecer profissional. Um dos homens olhou para ela. E quem é ela? Minha nova assistente, Patrícia. Patrícia estendeu a mão. Prazer. O homem apertou. Prazer. Você é nova na empresa? Sou. Bem-vinda então. Saíram. Tiago e Patrícia voltaram para o carro. Quando entraram, Tiago olhou para ela. E aí? O que achou? Foi intenso. Foi, mas você se saiu bem. Eu só fiquei sentada. Você prestou atenção. Você anotou. Você não ficou com cara de perdida. Isso é importante. Patrícia sorriu pela primeira vez no dia. Obrigada. De nada. Voltaram para casa. Quando chegaram, Tiago foi direto para o escritório. Patrícia o seguiu. Ele se sentou, começou a digitar alguma coisa no computador. Patrícia ficou parada na porta. Precisa de alguma coisa? Tiago olhou para ela. Não, pode ir. Você já trabalhou bastante hoje. Mas ainda é cedo. Eu sei, mas você começou cedo também. Vai descansar. Patrícia hesitou. Tem certeza? Tenho. Vai. Ela saiu, foi para a cozinha, preparou almoço para os 2, arroz, feijão, frango, colocou tudo na mesa, chamou Tiago, ele veio, sentaram juntos, comeram em silêncio no começo, depois Tiago falou,
Você não precisava ter feito isso. Eu quis. Por quê? Porque alguém tem que cuidar de você. Tiago parou de comer, olhou para ela. Você continua fazendo isso. Fazendo o quê? Se preocupando comigo. E tem problema? Não, só é estranho. Ninguém faz isso há muito tempo. Patrícia baixou os olhos. A Helena fazia. Tiago ficou em silêncio. Depois assentiu. Fazia. O tempo todo. Ela vivia me lembrando de comer, de dormir, de parar de trabalhar. Eu reclamava. Achava que ela exagerava. Agora eu daria tudo para ouvir ela reclamando de novo. A voz dele saiu pesada, carregada. Patrícia sentiu o peito apertar. Desculpa, eu não devia ter perguntado. Não, tá tudo bem. Eu preciso falar sobre ela. Todo mundo fica com medo de mencionar, como se fingir que ela não existiu fosse ajudar. Mas não ajuda, só piora. Como ela era? Tiago sorriu, mas era um sorriso triste. Ela era incrível, inteligente, engraçada, teimosa, muito teimosa. Quando ela decidia alguma coisa, não tinha quem fizesse ela mudar de ideia. Parece que vocês eram muito felizes. Éramos. Não era perfeito. A gente brigava, discutia, tinha problemas como todo casal. Mas era bom. Era real. E então, ela ficou doente. Parou e respirou fundo. Foi rápido. 6 meses desde o diagnóstico até o fim. Eu não tive tempo de me preparar. Não que dê para se preparar para uma coisa dessas. Patrícia não sabia o que dizer. Só estendeu a mão e tocou a dele. Tiago olhou para a mão dela sobre a sua. Não puxou. Ficou ali, sentindo o calor, o conforto. Obrigado por me ouvir. Sempre que precisar, eu tô aqui. Tiago olhou para ela, para os olhos dela, cheios de compaixão, de cuidado, e sentiu algo mudar. Algo que vinha crescendo desde ontem, mas que agora estava mais forte, mais claro. Ele se levantou rápido. Eu vou voltar para o escritório. Tá. Ele saiu. Patrícia ficou sentada, a mão ainda quente do toque dele. Sabia que estava pisando em terreno perigoso. Sabia que não podia sentir o que estava sentindo. Mas não conseguia parar. Passou o resto do dia organizando a casa, preparando o jantar, tentando se manter ocupada. Tiago ficou trancado no escritório. Só saiu quando ela bateu na porta às 7 da noite. O jantar tá pronto. Eu não tô com fome. Tiago. Ela usou o nome dele pela primeira vez sem hesitar. Você precisa comer. Ele abriu a porta, olhou para ela. Você é mais teimosa que a Helena. Bom, alguém tem que ser. Foram para a cozinha, jantaram juntos de novo, conversaram sobre a reunião, sobre o contrato, sobre o trabalho. Tudo normal, profissional. Mas havia algo no ar, algo que os dois sentiam, mas nenhum dos dois queria admitir. Quando terminaram, Patrícia se levantou para lavar a louça. Tiago ajudou. Ficaram lado a lado na pia, ela lavando, ele secando. As mãos se esbarravam de vez em quando. Cada toque parecia elétrico. Quando terminaram, Patrícia se virou para sair. Tiago segurou o braço dela. Patrícia. Ela parou. Virou. Ficou de frente para ele, muito perto. O quê? Eu... Ele parou. Não sabia como continuar. Não sabia se devia continuar. Patrícia olhou para ele, para os olhos dele confusos, para a boca dele que parecia querer dizer algo, mas não conseguia. Fala. Eu não sei o que está acontecendo. Eu também não. Mas está acontecendo alguma coisa. Tá. Tiago soltou o braço dela, deu um passo para trás. Isso não pode acontecer. Eu sei. Você trabalha para mim. Eu sei. Seria errado. Eu sei. Mas nenhum dos dois se mexeu. Ficaram ali, olhando um para o outro, o ar pesado entre eles. Tiago respirou fundo. Você devia ir embora. Eu sei.
mas ela não foi. Tiago deu um passo à frente, depois outro. Ficou perto dela de novo. Levantou a mão. Tocou o rosto dela. Patrícia fechou os olhos. Sentiu a mão dele quente, grande, envolvendo o rosto dela com cuidado. Patrícia. Me para. Patrícia abriu os olhos. Olhou para ele, para a mão dele no rosto dela, para os olhos dele pedindo permissão. Eu não posso te parar. Tiago se inclinou, devagar, dando tempo para ela recuar. Mas ela não recuou. Os lábios dele tocaram os dela, suave, cuidadoso. Patrícia sentiu o mundo parar, sentiu o coração explodir no peito. Tiago aprofundou o beijo. A mão dele desceu para a nuca dela, puxando ela para mais perto. Patrícia segurou a camisa dele, se apoiando, porque as pernas estavam fracas. O beijo durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Quando se separaram, os dois estavam sem ar. Tiago encostou a testa na dela. Isso foi um erro. Foi. A gente não pode fazer de novo. Não pode. Mas ele beijou ela de novo, dessa vez mais urgente, mais desesperado. Patrícia respondeu com a mesma intensidade. As mãos dela subiram para o cabelo dele, bagunçando. As mãos dele desceram para a cintura dela, puxando ela contra o corpo dele. Ficaram ali, na cozinha, se beijando como se fosse a última coisa que fariam na vida. Quando se separaram de novo, Tiago deu um passo para trás. Passou a mão pelo cabelo. Desculpa, eu não devia ter feito isso. Patrícia ainda estava encostada na pia, tentando recuperar a respiração. Por que você fez? Porque eu não consegui não fazer. E agora? Tiago olhou para ela. Não sei. Eu realmente não sei. Patrícia se afastou da pia. Eu vou embora. A gente precisa de tempo para pensar. Tá bom. Mas nenhum dos dois se moveu. Ficaram ali, olhando um para o outro, como se esperar que o outro tomasse a decisão. Patrícia foi a primeira a se virar. Pegou a bolsa. Foi até a porta. Parou. Olhou para trás. Tiago estava parado no mesmo lugar, as mãos nos bolsos, o rosto uma mistura de confusão e desejo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Patrícia. Ela saiu. Fechou a porta. Ficou do lado de fora por 1 minuto, tentando acalmar o coração. Depois foi para casa. Não dormiu naquela noite. Ficou deitada, olhando para o teto, repassando cada segundo do beijo na cabeça. Sabia que tinha sido errado. Sabia que estava complicando tudo. Mas não conseguia se arrepender. Na manhã seguinte, voltou para a casa de Tiago como sempre. Bateu na porta. Ele abriu. Olhou para ela. Os dois ficaram ali, sem saber o que dizer. Bom dia. Patrícia falou primeiro. Bom dia. Posso entrar? Claro. Ela entrou. Foi direto para o escritório. Tiago a seguiu. Patrícia, a gente precisa conversar sobre ontem. Eu sei. O que aconteceu? Foi um erro. Você já disse. Tiago fechou a porta do escritório. Não foi isso que eu ia dizer. Patrícia olhou para ele. Então o que você ia dizer? Que eu não me arrependo. As palavras ficaram no ar. Patrícia sentiu o peito apertar. Você devia se arrepender. Eu sei, mas eu não me arrependo. Tiago, isso não pode acontecer. Você é meu patrão. Eu trabalho para você. As pessoas vão falar, vão julgar, vão dizer que eu me aproveitei da situação. E você se importa com o que as pessoas vão dizer? Sim, eu me importo, porque eu preciso desse emprego. Eu preciso dessa chance que você me deu. E se a gente fizer isso dar errado, eu perco tudo. Tiago deu um passo em direção a ela. E se der certo? Não vai dar. Como você sabe? Porque essas coisas nunca dão certo. Patrão e empregada, rico e pobre.
Essas histórias não têm final feliz. Tiago parou na frente dela. Você tá com medo? Tô. Muito. Eu também tô. Mas eu não consigo parar de pensar em você desde ontem. Patrícia fechou os olhos. Tiago, para. Eu não consigo. Você acha que eu queria isso? Você acha que eu planejei isso? Eu perdi minha esposa há menos de um ano. Eu não devia estar sentindo nada por ninguém, mas eu tô sentindo, e eu não sei o que fazer com isso. Patrícia abriu os olhos. Viu a sinceridade no rosto dele, a confusão, o medo. A gente precisa de regras. Que tipo de regras? A gente não pode fazer isso de novo. Não enquanto eu trabalhar para você. Não enquanto eu morar na dependência dos fundos que você ofereceu. Não enquanto tudo que eu tenho depender de você. Tiago assentiu devagar. Tá bom, se é isso que você quer. É o que precisa ser. Então a gente volta para a forma profissional. Patrão e funcionária. Nada mais. Nada mais. Mas os dois sabiam que era mentira. Sabiam que não dava para voltar atrás. Não depois daquele beijo. Não depois de terem provado o que poderia ser. Os dias seguintes foram uma tortura. Patrícia trabalhava ao lado de Tiago, organizando a agenda, atendendo ligações, preparando documentos. Tudo profissional, tudo correto. Mas toda vez que as mãos deles se tocavam por acidente, era como fogo. Toda vez que os olhos deles se encontravam, era como se o mundo parasse. Tiago tentava se manter distante, saía para reuniões sem ela quando podia. Ficava trancado no escritório. Mas à noite, quando Patrícia preparava o jantar, ele descia. Jantavam juntos, conversavam. E a tensão entre eles crescia. Uma semana depois do beijo, Tiago chegou em casa tarde da noite. Tinha ido para uma reunião em outra cidade. Voltou cansado, irritado. Patrícia ainda estava acordada, esperando ele. Você não precisava ter ficado. Eu sei, mas eu fiquei. Por quê? Porque eu queria ter certeza que você estava bem. Tiago jogou a pasta no sofá, sentou, esfregou o rosto com as mãos. Eu tô cansado, Patrícia. Cansado de fingir. Cansado de lutar contra isso. Patrícia sentou ao lado dele. Eu também tô. Tiago olhou para ela. Então por que a gente está lutando? Porque é o certo. E se eu não me importar mais com o que é certo? E se eu só quiser o que eu sinto? Patrícia sentiu as lágrimas subirem. Não faz isso comigo. Não faz eu ter esperança quando não pode ter. Quem disse que não pode? Eu disse. A realidade disse. O mundo disse. Tiago pegou a mão dela. Eu não ligo para o mundo. Eu ligo para você. Você mal me conhece. Eu conheço o suficiente. Eu sei que você é forte, que você é inteligente, que você é gentil, que você se importa, que você salvou minha empresa, que você me salvou. Eu não te salvei. Salvou? Eu estava afundando, eu estava desistindo de tudo. E você apareceu e me puxou de volta. Patrícia deixou as lágrimas caírem. Isso não muda nada. Você ainda é meu patrão. Eu ainda sou sua funcionária. E você ainda está de luto. Tiago se virou completamente para ela. Helena morreu há 11 meses. Eu amei ela. Eu sempre vou amar ela. Mas ela se foi. E eu tô aqui. E você tá aqui. E eu sei que ela ia querer que eu fosse feliz de novo. Como você sabe? Porque ela me disse. Nos últimos dias dela, ela segurou minha mão e disse que eu não podia parar de viver quando ela se fosse, que eu tinha que encontrar alguém, que eu merecia ser feliz. A voz dele quebrou, e eu prometi para ela, mas eu achei que nunca ia conseguir. Achei que nunca ia sentir nada por ninguém de novo.
E então você apareceu? Patrícia soluçou. Isso não é justo. Eu sei, mas é verdade. Tiago enxugou as lágrimas do rosto dela. Eu não tô pedindo para você decidir agora. Eu não tô pedindo para você arriscar tudo. Eu só tô pedindo uma chance. Uma chance de a gente ver onde isso pode ir. E se der errado? A gente lida com isso quando acontecer. E se eu te magoar? Você não vai. Como você sabe? Porque eu confio em você. Patrícia olhou para ele. Para os olhos dele sinceros, vulneráveis. Você é louco. Sou completamente louco por você. Ela riu no meio das lágrimas. Isso é tão errado. Eu sei. A gente não devia fazer isso. Eu sei. Mas eu quero. Tiago sorriu. Eu também quero. Ele se inclinou. Beijou ela de novo. Dessa vez, sem medo, sem hesitação. Patrícia o beijou de volta, as mãos agarrando o rosto dele, puxando ele para mais perto. Ficaram ali, no sofá, se beijando até ficarem sem ar. Quando se separaram, Tiago segurou o rosto dela entre as mãos. A gente vai fazer isso do jeito certo, sem pressa, sem pressão. A gente vai devagar e ver como as coisas se desenvolvem. Tá bom. E se em algum momento você quiser parar, a gente para, sem ressentimentos. Tá bom. Tiago beijou a testa dela. Obrigado por me dar uma chance. Obrigado por insistir. Eles ficaram abraçados no sofá. Patrícia encostou a cabeça no ombro dele. Tiago passou o braço ao redor dela. Ficaram ali, em silêncio, só sentindo a presença um do outro. Pela primeira vez em muito tempo, os dois se sentiam em paz. Mas a paz durou pouco. 3 dias depois, a irmã de Tiago apareceu sem avisar. Beatriz, elegante, sofisticada, crítica. Entrou na casa como se fosse dona. Patrícia estava na cozinha quando ouviu a voz dela. Tiago, cadê você? Tiago desceu as escadas. Bia, o que você está fazendo aqui? Vim ver como você tá. Você não atende minhas ligações. Não responde minhas mensagens. Eu fiquei preocupada. Eu tô bem. É, porque não parece. Beatriz entrou na sala. Viu Patrícia parada na porta da cozinha. Olhou ela de cima a baixo. E quem é essa? Tiago hesitou. Essa é a Patrícia, minha assistente. Assistente? Beatriz levantou uma sobrancelha. Desde quando você tem assistente? Desde a semana passada. E o que aconteceu com a empregada? A Patrícia era a empregada. Agora ela é assistente. Beatriz olhou para Patrícia de novo. Dessa vez, com mais atenção. Com desconfiança. Entendo. Patrícia sentiu o julgamento no olhar dela. Sentiu o desprezo. Com licença. Eu vou terminar o almoço. Voltou para a cozinha, mas ficou ouvindo. Você promoveu a empregada? Beatriz falou baixo, mas não baixo o suficiente. Ela é boa no que faz. Tenho certeza que é. O tom era cheio de insinuação. Bia, não começa. Não começa o quê? Eu só tô dizendo que é estranho. Muito estranho. Você perde a Helena e alguns meses depois está promovendo a empregada bonita para trabalhar do seu lado o dia inteiro. Não é assim. Não é? Então como é? Tiago não respondeu. Beatriz suspirou. Tiago, eu entendo que você está sozinho. Entendo que você está vulnerável, mas você precisa ter cuidado. Essas mulheres o quê? A voz de Tiago saiu dura. Você sabe do que eu tô falando. Elas veem um homem sozinho, com dinheiro e se aproveitam. A Patrícia não é assim. Bum! Como você sabe? Faz quanto tempo que ela trabalha aqui? 3 anos? E você mal falava com ela, e de repente ela é indispensável? Ela salvou meu contrato, ela salvou minha empresa. Ela é inteligente, competente e merece a chance que eu dei para ela.
Tá bom, se você diz. Mas o tom dela deixava claro que não acreditava. Patrícia sentiu o peito apertar. Sabia que isso ia acontecer. Sabia que as pessoas iam julgar. Iam pensar o pior. Beatriz ficou para o almoço. Patrícia serviu a comida. Sentou com eles porque Tiago insistiu. Beatriz fez perguntas. Onde Patrícia tinha estudado? De onde ela era? Onde ela morava? Cada pergunta era uma armadilha. Cada resposta era julgada. Então você mora aqui? Na dependência dos fundos. Que conveniente. Bia, Tiago alertou. O quê? Eu só tô dizendo que é conveniente. Ela trabalha aqui, mora aqui, tá sempre por perto. E qual o problema? Nenhum. Nenhum problema. Mas o sorriso dela era falso. O almoço terminou tenso. Beatriz se despediu. Mas antes de sair, puxou Tiago para o lado. Patrícia viu eles conversando. Viu Beatriz apontando para ela. Viu Tiago balançando a cabeça, irritado. Quando Beatriz saiu, Tiago voltou para a cozinha. Patrícia estava lavando a louça. Desculpa por isso. Não precisa pedir desculpa. Ela não tinha o direito de te tratar assim. Ela está preocupada com você. É natural. Não justifica. Patrícia se virou para ele. Tiago, ela está certa. Como assim? Sobre o que as pessoas vão pensar, sobre como isso parece. Empregada que vira assistente, que mora na casa do patrão, que está sempre por perto. É óbvio o que todo mundo vai pensar. Eu não ligo para o que as pessoas pensam, mas eu ligo. Eu não quero que você seja julgado por minha causa. Eu não quero que sua família ache que eu me aproveitei de você. Tiago segurou os ombros dela. Ninguém se aproveitou de ninguém. A gente se gosta. É simples assim. Não é simples. Nunca é simples quando tem diferença de classe, de dinheiro, de posição social. Para mim é, porque você nunca teve que lidar com isso. Você nunca foi olhado de cima, nunca foi julgado por de onde veio, nunca foi tratado como se não fosse bom o suficiente. A voz dela saiu cheia de dor. Tiago puxou ela para um abraço. Você é mais que boa o suficiente. Você é incrível. E quem não enxergar isso não merece sua atenção. Patrícia se deixou abraçar, mas o estrago já estava feito. A dúvida já tinha sido plantada. Nos dias seguintes, as coisas ficaram estranhas. Patrícia se afastou. Voltou a ser só profissional. Tiago tentava se aproximar, mas ela se esquivava. Até que uma noite ele a confrontou. Por que você está fugindo de mim? Eu não estou fugindo. Tá sim. Você mal olha para mim, mal fala comigo. O que aconteceu? Nada. Patrícia, eu só estou sendo realista. Sua irmã abriu meus olhos. Isso não vai funcionar. A diferença é grande demais. Isso não importa. Importa sim, para o mundo, para a sua família e, no fundo, para você também. Você não sabe o que importa para mim. Eu sei que você merece alguém melhor, alguém do seu nível, alguém que sua família aceite. Eu não quero outra pessoa, eu quero você. Patrícia balançou a cabeça. Você acha que quer, mas é só porque eu estou aqui, porque eu estou disponível, porque você está sozinho e eu sou conveniente. Conveniente? A voz de Tiago subiu. Você acha que é conveniente? Você acha que seria mais fácil para mim escolher qualquer outra pessoa que não fosse minha ex-empregada? Seria muito mais fácil, muito mais aceito. Mas eu não quero fácil. Eu quero você. Por quê? Porque você me faz sentir vivo de novo. Porque você se importa. Porque você me vê de verdade. Não o dinheiro, não a posição. Você vê eu. Patrícia sentiu as lágrimas voltarem. Isso não muda o fato de que a gente vem de mundos diferentes.
Então a gente junta os mundos. Não funciona assim. Funciona se a gente quiser que funcione. Tiago segurou o rosto dela. Eu tô cansado de lutar. Eu tô cansado de fingir. Eu quero você. E eu sei que você me quer também. Então para de criar desculpas e me diz a verdade. Você sente o mesmo ou não? Patrícia olhou para ele, para os olhos dele desesperados, implorando. Eu sinto. Então para de lutar contra isso. Eu tenho medo. Eu também tenho. Mas a gente enfrenta juntos. Patrícia respirou fundo. E se sua família não aceitar? Eles vão ter que aceitar. E se o mundo inteiro julgar? Que julgue. Tiago puxou ela para mais perto. Eu não ligo para julgamento. Eu ligo para você. Patrícia se rendeu. Abraçou ele apertado. Tá bom. A gente tenta, mas do jeito certo. Com calma, sem esconder, mas sem esfregar na cara de ninguém. Do jeito que você quiser. Eles ficaram abraçados por um longo tempo. Quando se separaram, Patrícia limpou as lágrimas. Eu preciso te contar uma coisa. O quê? Eu nunca namorei sério, nunca tive tempo, nunca tive oportunidade. Então, eu não sei como isso funciona. Tiago sorriu. Eu também não sei, faz muito tempo. E com a Helena foi diferente. A gente era jovem, a gente cresceu junto, mas com você é tudo novo. Então a gente aprende junto. Patrícia sorriu de volta. Tá bom, mas tem uma coisa que eu sei fazer bem. O quê? Tiago se inclinou e beijou ela. Devagar, com carinho. Patrícia derreteu nos braços dele. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo. Isso você faz muito bem. Fico feliz em saber. Os dias seguintes foram diferentes, mais leves. Tiago e Patrícia trabalhavam juntos durante o dia. Profissionais, focados. Mas à noite, jantavam juntos, conversavam, assistiam filmes no sofá. Tiago contava histórias da vida dele, da infância, da adolescência, do casamento com Helena. Patrícia ouvia tudo, absorvendo cada detalhe, conhecendo ele de verdade. Ela também contava sobre a infância difícil, sobre o pai que abandonou a família, sobre a mãe que trabalhava em 3 empregos para sustentar os filhos, sobre os sonhos que teve que adiar para ajudar em casa. Tiago ouvia sem julgar, sem pena, só com respeito. Uma noite ele perguntou: por que você nunca terminou os estudos? Porque eu precisava trabalhar. Minha mãe ficou doente. Eu era a mais velha. Tinha que ajudar. E agora? Sua mãe tá melhor? Tá. Ela se aposentou. Meus irmãos cresceram, estão trabalhando, tá todo mundo bem. Então você pode voltar a estudar. Patrícia olhou para ele surpresa. Como? Faz faculdade. EAD. Você escolhe o curso. Eu pago. Tiago, não. Por que não? Porque é muito. Você já me deu emprego, me deu moradia, me deu oportunidade. Eu não posso aceitar mais. Você pode e vai aceitar. Você é inteligente. Você merece ter um diploma. E isso vai ser bom para você e para a empresa. Você vai aprender mais, vai poder me ajudar ainda melhor. Mas, sem mas, você começa semestre que vem. Patrícia sentiu os olhos encherem de lágrimas. Por que você faz isso por mim? Porque eu acredito em você e porque eu quero ver você brilhar. Ela se jogou nos braços dele. Obrigada, muito obrigada. De nada. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você merece tudo de bom. 2 semanas depois, Beatriz voltou. Dessa vez com a mãe, Dona Mariana. Uma senhora elegante, séria, de olhar penetrante. Tiago recebeu as duas na sala. Patrícia estava no escritório, trabalhando. Ouviu as vozes, sentiu o estômago apertar. Tiago, precisamos conversar. Dona Mariana não perdeu tempo. Sobre o quê, mãe?
sobre essa situação que você criou. Que situação? Não se faça de desentendido. A Beatriz me contou sobre a empregada. A Patrícia. Sim, a Patrícia. Você está se envolvendo com ela? Tiago respirou fundo. Tô. Dona Mariana fechou os olhos. Tiago, pelo amor de Deus! Mãe, não, me escuta. Eu entendo que você está sozinho, entendo que você está sofrendo, mas isso não é solução. Você não pode se envolver com alguém que trabalha para você, alguém que depende de você. Isso é errado em tantos níveis. Não é assim. É sim. Essa menina, por melhor que seja, vem de um lugar diferente. Ela não foi criada como você. Ela não tem a mesma educação, a mesma formação. Ela não vai se encaixar no seu mundo. Eu não ligo para o meu mundo. Mas devia ligar. Você tem uma posição social, tem uma reputação, tem uma empresa. As pessoas falam, Tiago, e o que elas vão falar não vai ser bonito. Deixa falarem, Beatriz se intrometeu. E o que a Helena ia achar disso? O silêncio foi ensurdecedor. Tiago olhou para a irmã com uma raiva que ela nunca tinha visto. Não envolve a Helena nisso. Mas é verdade. Você acha que ela ia gostar de saber que você substituiu ela pela empregada? Eu não substituí ninguém. A Helena sempre vai ter um lugar no meu coração, mas ela se foi. E eu tô aqui, e eu tenho o direito de seguir em frente. Com ela? Beatriz apontou na direção do escritório. Com quem eu quiser. Dona Mariana levantou. Tiago, eu não vou te proibir de nada. Você é adulto. Mas eu te peço que pense bem. Pense no que você está fazendo. Pense nas consequências para você, para ela, para todos. Eu já pensei, e eu tomei minha decisão. Então não tem nada que eu possa dizer para te fazer mudar de ideia? Não tem, Dona Mariana suspirou. Tá bom, mas quando isso der errado, não diga que eu não avisei. Ela saiu. Beatriz a seguiu, mas antes de sair olhou para o irmão. Você vai se arrepender. Tiago não respondeu. Só ficou parado, olhando a porta fechar. Patrícia saiu do escritório. Tinha ouvido tudo. Tiago olhou para ela. Você ouviu? Ouvi. E o que você acha? Patrícia se aproximou. Eu acho que sua mãe tem razão. Isso vai dar errado. As pessoas vão falar. Sua família nunca vai me aceitar e você vai acabar tendo que escolher entre eles e eu. Eu já escolhi. Escolhi você. Tiago, você não pode fazer isso. Você não pode se afastar da sua família por minha causa. Eu não estou me afastando. Eles que estão se afastando de mim, eles que não querem aceitar minhas escolhas, porque eles te amam, porque eles querem te proteger, eles querem me controlar, sempre quiseram. Escolher com quem eu namoro, onde eu trabalho, como eu vivo, eu tô cansado disso. Patrícia segurou as mãos dele. Eu não quero ser o motivo de uma briga entre você e sua família. Você não é o motivo, eles são. Eles e a mentalidade antiquada deles. Patrícia hesitou. E se a gente der um tempo? Deixa as coisas esfriarem. Deixa a sua família se acostumar com a ideia. Não, eu não vou me esconder. Eu não vou fingir que você não existe. Eu te quero na minha vida. De verdade. E se minha família não conseguir aceitar isso, o problema é deles, não meu. Patrícia viu a determinação nos olhos dele. E pela primeira vez, acreditou que talvez pudesse dar certo. Mas a vida tinha outros planos. Uma semana depois, Tiago teve uma reunião importante. Um investidor grande, interessado em comprar parte da empresa. Ele levou Patrícia junto. Na reunião, tudo corria bem. Até o investidor perguntar: "E a senhora é?" "Minha assistente, Patrícia." O homem olhou para ela.
Depois para Tiago. Sorriu de um jeito que Patrícia não gostou. Assistente, claro. O tom era cheio de insinuação. Tiago percebeu. Tem algum problema? Nenhum problema. Só acho interessante a escolha. Que escolha? De ter uma assistente tão jovem, tão bonita. Tiago se levantou. Essa reunião acabou. Como? Você ouviu? Acabou. Eu não faço negócios com gente que desrespeita minha equipe. Eu não desrespeitei ninguém. Desrespeitou, sim. E se você não consegue ver ela como profissional, então não consegue ver o valor da minha empresa também. Patrícia, vamos embora. Patrícia se levantou. Saíram juntos. No carro, Tiago dirigia em silêncio, as mãos apertando o volante. Você não precisava ter feito isso. Precisava sim. Você perdeu um investidor por minha causa. Eu perdi um idiota, não um investidor. Se ele não consegue te respeitar, não merece meu negócio. Patrícia olhou para ele, para a raiva no rosto dele. Para a forma como ele a defendeu sem hesitar. Obrigada. Tiago olhou para ela. Eu sempre vou te defender. Sempre. Eu sei. Mas ela também sabia que não seria a última vez. As semanas seguintes foram uma sequência de situações parecidas. Em reuniões, em eventos, em encontros sociais. As pessoas olhavam, comentavam, julgavam. Tiago sempre a defendia. Sempre ficava do lado dela. Mas Patrícia via o desgaste, via o cansaço. Uma noite, ela tomou uma decisão. Tiago, a gente precisa conversar. Mas sobre o quê? Sobre a gente. O que tem a gente? Isso tá te machucando, tá te desgastando. Você perdeu investidores. Sua família não fala mais com você. As pessoas te olham diferente. Eu não ligo, mas eu ligo. Eu não quero ser a razão de você perder tudo que construiu. Você não é a razão. As pessoas preconceituosas são. Mas se eu não tivesse aqui, você não teria que lidar com isso. Tiago se levantou. Você está pensando em ir embora? Patrícia não respondeu. Tiago sentiu o chão sumir. Patrícia, não faz isso. Eu só estou pensando no que é melhor para você. O que é melhor para mim é você. Ficar comigo, me apoiar, me amar. Eu te amo. É por isso que eu estou pensando nisso. Foi a primeira vez que ela disse. Tiago ficou paralisado. Você me ama? Amo. Muito. E é por isso que eu não posso deixar você perder tudo por minha causa. Tiago atravessou a sala. Segurou o rosto dela. Eu também te amo. E se eu tiver que escolher entre você e tudo mais, eu escolho você, sempre. Tiago, não. Me escuta. Eu passei a vida inteira fazendo o que os outros esperavam de mim. Casei com quem minha família aprovou. Construí a empresa que meu pai queria. Vivi a vida que eles planejaram para mim e eu fui feliz. Mas agora eu quero viver a vida que eu escolho. E eu te escolho. Todos os dias, eu te escolho. Patrícia deixou as lágrimas caírem. E se não der certo? A gente faz dar certo. Ah, como? Juntos, a gente enfrenta tudo juntos. Você e eu contra o mundo, se for preciso. Patrícia sorriu no meio das lágrimas. Você é louco. Louco por você. Eles se beijaram. Um beijo longo, profundo, cheio de promessa. Quando se separaram, Tiago pegou a mão dela. Casa comigo. Patrícia arregalou os olhos. O quê? Casa comigo. Eu sei que é cedo. Eu sei que tem muita coisa para resolver. Mas eu não quero esperar. Eu não quero perder mais tempo. Eu quero você na minha vida. Oficialmente. Para sempre. Tiago, isso é loucura. É, mas é a melhor loucura que eu já fiz. Patrícia olhou para ele. Para os olhos dele cheios de amor, de certeza. Sim, 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 eu caso com você. Tiago a levantou do chão rodopiando.
Os dois rindo, chorando, se beijando. Quando ele a colocou de volta no chão, segurou o rosto dela. Eu vou fazer você feliz. Eu prometo. Você já me faz feliz. 3 meses depois, eles se casaram. Foi uma cerimônia pequena, só os amigos mais próximos. A mãe de Patrícia, os irmãos dela, algumas pessoas da empresa, a família de Tiago não foi. Dona Mariana mandou uma mensagem. Dizia que não podia apoiar aquela união, que esperava que Tiago se arrependesse. Beatriz nem respondeu o convite. Tiago ficou triste, mas não arrependido. No dia do casamento, quando Patrícia entrou, usando um vestido simples, mas lindo, Tiago chorou. Ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto. Quando trocaram as alianças, quando se beijaram, quando foram declarados marido e mulher, o mundo parou. Só existiam eles dois. Na festa, pequena, mas animada, Patrícia dançou com Tiago. Você se arrepende? Ela perguntou. De quê? De tudo. De ter me escolhido, de ter perdido sua família. Tiago a puxou mais perto. Eu não perdi minha família. Eu ganhei uma nova, com você. E não, eu não me arrependo de nada. Melhor decisão que eu já tomei na vida. Patrícia sorriu. Eu te amo. Eu também te amo. 6 meses depois do casamento, as coisas começaram a mudar. A empresa cresceu. O contrato que Patrícia tinha ajudado a salvar rendeu outros, maiores, melhores. Tiago contratou mais gente, expandiu. Patrícia continuou como assistente dele, mas agora também estudava. Administração. Estava no 2º semestre. Tirava notas excelentes. Um dia, Dona Mariana apareceu, sem avisar. Patrícia atendeu a porta. As duas se olharam. Dona Mariana, Patrícia. Silêncio constrangedor. O Tiago tá? Tá, no escritório. Eu vou chamar. Não precisa, eu vim falar com você. Patrícia ficou tensa. Comigo? Sim, posso entrar? Patrícia abriu a porta. Dona Mariana entrou, olhou ao redor. A casa estava diferente, mais viva. Tinha flores, tinha fotos, tinha vida. Sentaram na sala. Dona Mariana respirou fundo. Eu vim pedir desculpas. Patrícia não esperava por isso. Desculpas? Sim, eu fui injusta com você. Eu te julguei sem te conhecer. Eu deixei meu preconceito falar mais alto que a razão. Eu entendo. A senhora estava protegendo seu filho. Não justifica. Você fez meu filho feliz de novo. Eu vi as fotos do casamento. Eu vi o jeito que ele olha para você. Eu não via ele assim há muito tempo, desde antes da Helena ficar doente. Dona Mariana limpou uma lágrima. Eu estava com medo. Medo que você se aproveitasse dele. Medo que você quebrasse o coração dele. Mas eu estava errada. Você ama ele de verdade. Amo. Mais que tudo. Eu vejo isso agora, e eu queria te pedir desculpas. E perguntar se você me dá uma chance de te conhecer de verdade, de fazer parte da vida de vocês. Patrícia sentiu os olhos arderem. Claro, claro que sim. Dona Mariana se levantou, abriu os braços. Patrícia a abraçou. As duas choraram. Tiago apareceu na porta do escritório. Viu a cena. Ficou sem palavras. Mãe! Dona Mariana se virou. Oi, filho! Tiago desceu as escadas. O que você está fazendo aqui? Vim fazer as pazes. Com vocês dois? Tiago olhou para Patrícia. Ela acenou, sorrindo no meio das lágrimas. Tiago abraçou a mãe. Obrigado. Desculpa por ter demorado tanto. Nos meses seguintes, a família foi se reaproximando. Devagar. Beatriz demorou mais, mas eventualmente também cedeu. Principalmente quando viu como Tiago estava feliz, como estava bem, como estava vivo de novo. 1 ano depois do casamento, Patrícia se formou. Tiago estava na plateia, aplaudindo mais alto que todo mundo.
Quando ela recebeu o diploma, olhou para ele. Ele fez sinal de coração com as mãos. Ela fez de volta. Depois da formatura, Tiago a levou para jantar. Num restaurante chique, brindaram com champanhe. Eu tô tão orgulhoso de você. Obrigada. Por tudo. Por acreditar em mim. Por me apoiar. Por me amar. Você tornou isso fácil. Patrícia segurou a mão dele. A gente passou por muita coisa. Passamos, mas valeu a pena. Valeu. Tiago respirou fundo. Eu tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Ele tirou um envelope do bolso. Entregou para ela. Patrícia abriu. Era um documento. Um contrato. O que é isso? É sua nomeação como sócia da empresa. 50%. Você e eu, juntos em tudo. Patrícia arregalou os olhos. Tiago, eu não posso aceitar isso. Pode e vai. Você trabalhou tanto quanto eu. Você salvou a empresa. Você merece isso. Mas... Sem mas. A gente é um time. Na vida e nos negócios. Patrícia leu o documento de novo. Depois, olhou para ele. Você tem certeza? Absoluta. Ela se levantou, rodeou a mesa, sentou no colo dele, beijou ele com toda a força que tinha. Eu te amo tanto. Eu também te amo. 2 anos depois, nasceu o primeiro filho, um menino, chamaram de Gabriel. Tiago chorou quando segurou o filho pela primeira vez. Patrícia, cansada, mas feliz, olhou para os dois. Para o homem que tinha mudado sua vida. Para o filho que eles tinham criado juntos. A gente conseguiu. Conseguimos. Tiago beijou a testa dela. Depois beijou a cabecinha do bebê. A gente conseguiu. A família veio visitar Dona Mariana, Beatriz, a mãe de Patrícia, os irmãos dela. Todo mundo junto admirando o bebê. Ele é lindo, Dona Mariana disse. É a cara do Tiago. Mas tem os olhos da Patrícia, Beatriz acrescentou. Patrícia e Tiago se olharam, sorriram. Tinham enfrentado preconceito, julgamento, dúvidas, medos, mas tinham vencido, juntos. Anos depois, Gabriel já tinha 4 anos. Brincava no jardim. Tiago e Patrícia o observavam da varanda. Você se arrepende de alguma coisa? Patrícia perguntou. Não, nada. E você? Também não. Melhor decisão que eu já tomei foi atender aquele telefone. Tiago riu. E a minha foi insistir em você quando você tentou fugir. Eu não tentei fugir. Tentou sim. Tá bom, tentei, mas você não deixou. E nunca vou deixar. Eles se beijaram. Gabriel gritou do jardim. Papai, mamãe, vem brincar. Os dois desceram, correram atrás do filho. Brincaram, riram, viveram. E no final do dia, quando Gabriel dormiu, Tiago e Patrícia se deitaram juntos. Obrigado, Tiago sussurrou. Por quê? Por ter me salvado, por ter acreditado, por ter ficado. Patrícia se aninhou nele. Obrigado por ter me visto, por ter me amado, por ter lutado por mim. Sempre vou lutar por você, e eu sempre vou lutar por você. Eles adormeceram abraçados. 2 pessoas de mundos diferentes que tinham encontrado um mundo próprio, juntos, para sempre. E Patrícia nunca mais duvidou, nunca mais teve medo, porque tinha encontrado o lugar onde pertencia, nos braços dele, na família que construíram, no amor que escolheram, e nada mais importava. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.